Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Estamos começando o nosso encontro com a palavra, onde nós estamos aprendendo a viver com Jesus. E o tema do nosso encontro com a palavra de hoje é uma inversão de valores. O texto bíblico que nós iremos ler se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 6. Nós iremos ler os versículos de 20 a 23. Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 23. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora esse texto. Assim diz a palavra de Deus. Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês, que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês, que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Amém. Esse texto de Jesus é o famoso Sermão do Monte e hoje nós vamos refletir sobre essas palavras de Jesus, esses ensinamentos que são confrontantes com o mundo e a cultura, que o mundo segue. Os ensinamentos de Jesus aqui, ele apresenta uma lógica completamente invertida daquilo que nós cremos, e daquilo que o mundo prega, porque todo ser humano ele acredita que a felicidade está no possuir, no ter. E, naturalmente, se nós pudéssemos escolher, gostaríamos de ter uma vida de conforto, uma vida de riqueza, de satisfação, de alegria, onde pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que o nosso coração deseja. Mas Jesus, ele é bem claro. Jesus declara que felizes é exatamente aqueles que o mundo rejeita. Os pobres, os famintos, os que choram e os que são perseguidos. Há aqui uma inversão de valores. E sobre isso nós vamos aprender neste nosso encontro de hoje, sobre essa inversão de valores. Jesus ele não está aqui romantizando o sofrimento, mas ele está revelando que existe uma realidade mais profunda, a qual nós muitas vezes desconhecemos, que essa realidade vai além daquilo que os nossos olhos podem ver, ou então o que nós podemos entender. Jesus está dizendo que a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação não se encontra nas circunstâncias externas, mas na condição espiritual do homem diante de Deus, do homem que reconhece o que verdadeiramente Deus deseja para a sua vida. Nós devemos entender que Jesus, aqui nesse texto, quando ele fala a respeito dos pobres, Jesus não está se referindo à pobreza material como algo que traz felicidade. Mas Jesus está dizendo a respeito da condição do homem diante de Deus, que reconhece que ele precisa da sua misericórdia, porque ele é pobre, ele não tem nada a oferecer. Então Jesus não está elogiando aqui a pobreza material, mas a espiritual. É reconhecer
diante de Deus toda a nossa dependência. Tudo que nós precisamos de Deus. Então aqui o problema não está, assim dizer, não está focado, enraizado nas riquezas, né? Mas Jesus ensina que o problema de fato é confiarmos no dinheiro e nas riquezas, deixar com que isso ocupe o nosso coração de tal forma que a nossa confiança esteja nele e nele nós tenhamos segurança, conforto, né? E isso molde a nossa identidade. Jesus está falando que quando isso acontece, o nosso coração ele se afasta de Deus, o nosso coração ele fica longe de Deus e nós devemos tomar cuidado com isso. Então o problema do coração humano não é transformar coisas boas em coisas ruins, mas é fazer com que as coisas boas elas se tornem ruins no ponto em que nós confiamos nela e deixamos de confiar em Deus, né? É exatamente isso que Jesus está confrontando aqui. Ele não está indo contra você possuir bens materiais, mas que esses bens não podem ocupar de tal forma o seu coração que você se afaste de Deus, né? Porque o mundo ele nos ensina a buscar a satisfação imediata, a querer satisfazer o nosso desejo. Mas Jesus nos ensina a viver com os olhos na eternidade e não na satisfação deste mundo. Então, quando ele diz no verso de número 23 que felizes são vocês que agora são famintos, pois serão saciados, né? O faminto aqui é desejar algo que esse mundo não pode oferecer. É reconhecer que nada, né, terreno pode preencher o vazio da alma, né, preencher o coração. É isso que Jesus está dizendo com famintos, né? Jesus não está falando a respeito, né, da fome material, mas da fome espiritual. Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele, quando temos alegria nele, prazer nele. Então todas as coisas que nós desfrutamos nós consideramos boas. Não há tempo para murmuração, não há tempo para reclamação, porque nós estamos satisfeitos em Deus, né? Isso significa que a verdadeira plenitude do nosso ser não está em ter mais, né? Mas desejar mais de Deus, querer mais de Deus, buscar mais de Deus, né? Na segunda parte deste versículo, Jesus fala a respeito dos que choram, né? Porque no tempo devido eles irão rir. E Jesus aqui não está exaltando o sofrimento, mas Jesus está falando a respeito da sensibilidade espiritual. E aqui, nesse texto, comentando sobre este texto, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o choro do cristão não é sinal de derrota, mas é uma evidência no coração que ainda sofre, né, que ainda sente a dor do pecado e da queda. Ou seja, é um coração que chora porque ele deseja servir ao Senhor, mas o seu coração ainda permanece, né, praticando o pecado, né, sendo ainda escravizado pelo pecado. Isso, né, o leva à tristeza. Nós precisamos ter uma fé profunda, uma fé que venha a ser totalmente dependente de Deus, a ponto de nós sentirmos a dor do pecado, porque o pecado ele nos afasta de Deus. E Jesus continua ali, né, a partir agora do verso de número 22, Jesus diz: felizes são vocês quando os odiarem, os excluírem, né? Quando zombarem de vocês, caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Nós vivemos hoje uma cultura que valoriza a aceitação, pessoas buscando likes, buscando curtidas, seguidores, mas o Evangelho de Jesus, né, ele nos chama a viver a fidelidade em Cristo. Nós não fomos chamados para sermos populares, né, para ter popularidade, mas para ser fiel à palavra
Deus, fiel aos ensinamentos de Jesus. Dietrich Bonhoeffer escreveu que quando Cristo chama um homem, ele o convida a morrer, a morrer para si mesmo, para as suas vontades, para os seus desejos. Ele quer que Cristo seja glorificado através da sua vida. E seguir a Cristo implica, muitas vezes, em sofrer esse tipo de rejeição. Mas nós devemos acalmar o nosso coração, porque quando somos rejeitados pela fidelidade da palavra, isso revela que pertencemos ao reino de Deus e não a este mundo. Porque se perseguiram o nosso Mestre, por que não irão perseguir os seus discípulos? Não somos maiores que o nosso Mestre. E aqui está a grande pergunta: que tipo de vida nós preferimos? Que tipo de vida eu quero ter? Uma vida confortável aos olhos desse mundo, mas vazia diante de Deus? Ou uma vida que, apesar das dificuldades, apesar das provações, das lutas, uma vida que continua cheia de esperança, confiando na promessa, e na presença de Cristo? Qual vida eu quero ter? Qual é o desejo do meu coração? Esse texto, Jesus convida os seus discípulos e convida a nós também a vivermos uma vida contracultural, contra aquilo que nós acreditamos ser bom, para viver de fato aquilo que Cristo diz que é bom. Uma vida que pode parecer perda, mas na verdade é um ganho eterno. A verdadeira felicidade não está naquilo que nós acumulamos neste mundo, mas a quem nós pertencemos. Aí nós encontramos a verdadeira felicidade. Que o nosso coração hoje possa reconhecer a pobreza espiritual que nós temos, para que assim possamos sentir fome de Deus para buscá-lo intensamente, e para que essa busca nos leve a ter uma sensibilidade contra o pecado, para permanecermos com o coração quebrantado e contrito diante de Deus, e que Ele nos sustente, e que Ele possa estender a sua mão para nós. Nós possamos entender que ainda que o mundo nos rejeite, jamais o nosso Pai irá nos rejeitar. Esse é o caminho que Jesus aponta para os seus discípulos e para nós hoje, para encontrarmos a verdadeira felicidade. Não está naquilo que nós venhamos a possuir, mas a quem nós pertencemos. Que essa verdade possa fazer parte da nossa vida e possamos entender essa inversão de valores não como algo que nós estamos perdendo, mas que nós estamos ganhando para o reino, para a nossa vida, para sermos mais parecidos com Jesus. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Se paz a mais doce me